Hello, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje nós vamos fazer o nosso webinar falando sobre o uso dos recursos, né, na internet, uso de ferramentas digitais, seguros, confiáveis. Então, é bem bacana essa conversa, esse bate-papo que nós vamos ter hoje. A gente vai aguardar mais um pouquinho, algumas pessoas já estão chegando, mas enquanto isso, só para a gente já ir aí esquentando esse debate, já ir pensando, de repente, né, o que que a gente pode esperar então dessa conversa. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, falar um pouquinho sobre a questão da lei de restrição de uso de celulares aqui, né, no Brasil. Então, a gente vai abordar um pouco dessa questão também. Pensar em como promover, né, um ambiente digital seguro. Então, algumas dicas, né, para a gente trabalhar. A gente também tem prática pedagógica dos professores para compartilhar, e é isso. Então, vou aguardar mais um pouquinho a chegada dos demais participantes, e enquanto isso, então, a gente já pode ir pensando um pouquinho o que que esse tema, né, nos traz aí, o que que vem à nossa mente quando a gente pensa, então, no uso das ferramentas digitais, dentro de ambientes seguros, confiáveis, né? Então, deixo essa provocação com vocês, ok? Então, vamos lá. Isis, já tem mais participantes chegando que a gente possa. Sim.
Então, pessoal, então agora eu vou começar. A gente já tem aí 7 minutinhos. Conforme o pessoal for chegando também, a gente já vai também fazendo de alguma forma, tentando recapitular um pouquinho do que a gente começou a conversar logo no início, tá? Hoje a gente tem aqui a equipe da Britânica, então eu, a Daniele, a gente tem o Mateu, que está aqui junto com a gente, a Isis, tá? É, Queria já dar boa tarde para todos vocês, agradecer pela participação de vocês, pela oportunidade. É um momento bacana de trocas, é um momento interessante da gente falar sobre um tema como esse, né? Que também está em discussão e que, assim, não é um tema. Só do momento, não. Na verdade, a discussão ela vai se ampliando, né? Como se a gente fosse entrando em diversas camadas quando a gente pensa essa questão do uso dos recursos digitais, da tecnologia, né? A gente tem, na verdade, aí muitas polêmicas envolvendo, né, o uso de tecnologias, e a gente fez um recorte para o dia de hoje que eu vou começar a compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Isis, pode me ajudando, por favor, tá? Conforme o pessoal for chegando. Por favor, alguém me avisa se eu já estou compartilhando minha tela. Eu acredito que sim. Pronto. Acho que vocês estão visualizando, então, o slide, tá? Então, a gente vai começar falando mesmo sobre o uso seguro da internet, os conteúdos digitais nas escolas, né? Então, assim, quando a gente pensa em trabalhar com recursos digitais, geralmente a gente tem uma questão aí, né? Trabalhar com recursos digitais não é simplesmente a gente utilizar os equipamentos, a gente trazer só a tecnologia para a sala de aula, né? Isso já é um debate que já vem sendo feito há um determinado tempo. A gente precisa, na verdade, fazer uma reestruturação também da realidade da sala de aula, né, das nossas práticas, a gente precisa fazer alguns ajustes, né, e dentre esses ajustes, né, a gente tem, então, por exemplo, a questão do conteúdo digital e onde a gente vai buscar esse conteúdo, né? Então, como que eu posso trabalhar com os meus alunos, sugerindo para eles que eles possam utilizar o ambiente digital, mas dentro de um espaço mais seguro, mais confiável para eles fazerem buscas. E, de certa forma, a gente vai fazer isso não só no espaço da sala de aula, são dicas, são essa toda uma cultura digital que a gente vai criando com os nossos alunos dentro e fora de sala de aula, né? Algumas estratégias para selecionar esses conteúdos de qualidade, ferramentas que a gente pode utilizar na educação digital. Então, voltando para essa ideia, né, quando a gente pensa em educação digital, a gente não está falando somente de utilizar os equipamentos, de utilizar tecnologia. Então, a gente precisa também fazer alguns ajustes, né, no nosso dia a dia, nas nossas práticas. E a questão da proibição ou da restrição, então aí são vários os termos que vêm sendo utilizados. Eu trouxe para a gente pensar hoje uma fonte do MEC, tem uma matéria de jornal também, mais de uma, na verdade, né, que eu andei buscando, que fala sobre essa importância de colocar os jovens, né, no centro desse debate, no centro desse processo, e é isso que nós vamos, então, conversar agora. Né, de pensar como é que a gente pode, então, trabalhar dentro desses ambientes, considerando, então, as muitas especificidades que a gente tem, né? Então, quando a gente fala de promover um ambiente digital seguro, eu estou falando também de criar algumas estratégias de conscientização digital, né? Então, a gente tem também o Dia da Internet Segura. Então, assim, na verdade, o que que a gente está pensando, né? A gente sabe que o ambiente da internet, ele é um ambiente que os nossos alunos eles podem estar expostos a muitas coisas, nossos filhos, né? Eles acabam ficando expostos a todo tipo de informação, todo tipo de interação. E como que a gente pode, de alguma forma, então, trabalhar com essa ideia dentro dessa perspectiva de uma conscientização, tá? Então, o que eu entendo, o que eu eh, trouxe para vocês também, é que
é essa ideia da gente trazer, na verdade, eles para dentro de uma cultura. A gente vai fazendo essa mudança no dia a dia, a gente vai implementando ações que vão colaborar para esse uso dessas ferramentas, para eles irem se conscientizando também dos perigos, mas também das potencialidades que tem o uso da internet, né. Então, na verdade, a gente vai se aproximando, né, cada vez mais dos nossos alunos, das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, colocá-los no centro desse processo, eu sei que hoje em dia a gente fala muito sobre isso, principalmente sobre métodos e tudo, mas realmente colocá-los no centro do processo é fazer com que eles também desenvolvam uma certa autonomia, né, porque eles vão entendendo também, na medida, né, que a gente vai interagindo com eles e que eles vão interagindo em outros espaços, qual é essa proposta, né, que a gente está trazendo. Então, assim, uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é definir alguns horários para o uso das ferramentas, para o uso da tecnologia em alguns casos, né. Então, por exemplo, dentro das escolas, então hoje, como eu vou trazer para vocês mais à frente, mas já vou adiantar aqui um pouquinho, com essa questão da restrição ao uso de celular, então não pode usar o celular. Então, pela lei, quando a gente vai olhar lá no site do MEC, em outros sites, né, no Diário Oficial também, eles sinalizam que a questão não seria não usar, mas que deveria utilizar com algumas, restrições nesse sentido. Então por isso que eu trago aqui, porque foi uma das coisas que o projeto lá, ele sinaliza, né, que então você teria horários definidos para utilizar o celular em sala de aula, você teria, alguns momentos específicos, mas aí, assim, é uma questão polêmica, é uma questão que não é, assim, tão simples né, de a gente implementar e não é tão simples de se pensar: "Ah, mas funciona, não vai funcionar, como é que funciona isso?", né. Na verdade que, quando a gente vai ouvir dos jovens também, eles também têm algumas, percepções sobre esse tema, né. Então, acho que por isso que eu vou voltar, né, trazer o jovem para o centro desse debate é interessante, tá. Sinalizar para eles também a importância deles não compartilharem senhas. Então, assim, às vezes muita da preocupação, né, sobre o uso do ambiente digital é nesse sentido: "Ah, Dani, mas eles saem compartilhando senhas, eles saem compartilhando uma série de outras informações que às vezes não é bem essa a nossa intenção, mas a gente pode ir conscientizando eles sobre isso, né". E ter a possibilidade de navegar com eles por esses ambientes digitais que são seguros e confiáveis. E aí eu vou puxar um pouquinho a brasa também para nossa sardinha, de que quando você tem também plataformas em que você tem o material já curado, seguro, confiável, como é o caso das plataformas da Britannica Education, então você já está dentro desse ambiente que ele é seguro e confiável para os nossos alunos, né. Então procurar esses ambientes também faz toda a diferença, né. Porque a gente trabalha muito com pesquisa, a gente trabalha muito, pedindo aos nossos alunos para eles pesquisarem, sala de aula invertida, mas aonde eles vão buscar esses conteúdos, né. Então quando a gente faz essa seleção dos conteúdos, também tem alguns pontos que eu trouxe aqui que são interessantes da gente levar em consideração, né. Levar em consideração, quando a gente faz a seleção dos conteúdos para os nossos alunos, a relevância desses conteúdos para eles, de preferência considerando a questão da prática, da vida prática também, né. A gente está cada dia mais discutindo essa ideia de que a gente tem que trazer para eles essa ideia, essa noção de que educação para a vida, né, a pertinência. É interessante que eles vão aprendendo isso. O que que são conteúdos relevantes? É interessante discutir isso com eles. O que que a gente entende sobre conteúdo relevante? O que que você acha que é? Vamos conversar sobre isso. O que que é pertinente dentro dessa proposta, dessa atividade aqui que nós vamos fazer? Abrir, de repente, fazer um brainstorming, selecionar vários artigos, estou usando artigos aqui, até pensando também um pouco no Britannica Education, né, mas então selecionando várias fontes e fazer essa atividade com eles. Vamos ver o que que é pertinente aqui dentro dessa atividade que a gente vai executar, né. Vamos ver aqui o que está adequado ao perfil, né, do que a gente está utilizando, do que a gente realmente vai fazer. A gente também ter esse olhar em relação ao perfil dos nossos estudantes, né.
Então, por exemplo, se eu sei que meus alunos, né, de determinada turma, eles estão inseridos em projetos, né, relacionados a questões, por exemplo, culturais, como relacionado à cultura negra, então se eu consigo trazer, de repente, esse conteúdo, eu já consigo me aproximar deles com conteúdo que eu já sei que é da área de interesse deles também, né? Elementos visuais, então utilizar as plataformas, os recursos, né, infográficos, imagens, vídeos, gráficos. Então, a gente tem uma série de oportunidades de materiais aí que a gente pode utilizar para enriquecer as nossas aulas. E aí, na verdade, é fazer essa seleção e entender como que esses recursos eles se encaixam, né? Porque isso é que é interessante quando a gente está montando uma aula, um plano de aula, um projeto, né? Que a gente monta, que faz aquele brainstorm, seleciona aquele monte de material. E aí depois a gente tem que sair recortando, né? O que que realmente eu vou utilizar, o que que eu não vou, o que que de repente eu não vou utilizar agora, mas eu vou deixar aqui como um backup, porque em determinado momento pode ser que eu utilize, né? Às vezes a gente faz ajuste de rota também, porque às vezes o aluno ele dá um caminho para gente de como que ele aprende, e aí é um pouco diferente daquilo que a gente estava planejando, e aí é super bacana quando a gente consegue fazer essa flexibilização nas nossas práticas e se adequar também ao que eles propõem, né? Então, trazer eles para esse debate o tempo todo, trazer eles para essas seleções, para essa prática, é fundamental, né? Eu falo, gente, de uma experiência, porque eu sou professora também, professora de inglês, tá? Fui diretora de curso de inglês por um bom tempo. Então, assim, tenho uma experiência já nesse sentido, e tudo que eu fiz, assim, eu sempre percebi como que caminhava de uma forma muito mais interessante, em que eu também saía muito mais realizada daquelas atividades quando eu fazia isso junto com eles, né. Então, cada vez mais, se aproximar dos alunos e se aproximar daquilo que são as áreas de interesse deles e trazer a importância disso também, se torna parte da nossa construção e da nossa formação, né. Aí eu falo um pouquinho sobre ferramentas e práticas que auxiliam na educação digital, então os REDs, né, os recursos educacionais digitais. Então a gente pode trabalhar com plataforma gamificada, e aí eu trago também o exemplo da britânica, né, que ela tem a Hello School, que também é interessante de a gente pensar. Os livros digitais, vídeos e whiteboards interativos. E aí eu falo, né, quando a gente tem plataformas que já tem tudo isso ali, e a gente tem, no caso, por exemplo, da Britannica School, né, a gente tem já também livro digital, vídeos e whiteboards interativos. Então, isso é tão legal também, né? Porque você pode montar com eles. eh, Eles podem montar uma apresentação, eles podem arrastar o bonequinho. Então, assim, criar uma imagem, né? Trabalhar essa linguagem imagética com eles também. Então, é bem bacana. E quando você tem esse recurso, isso facilita bastante, né? Os questionários online também, a gente hoje em dia tem forms, né, os formulários, a gente pode trabalhar com uma série de questionários, a gente pode trabalhar com recursos, como, por exemplo, no Genie ali, dá para criar bastante questionários interessantes, bem interativos, né, ou usar outras plataformas como o Padlet, que também é uma plataforma interessante para a gente navegar e criar, atividades para os nossos alunos. Trabalhar com eles no armazenamento em nuvem. Quando a plataforma já oferece isso, a gente já consegue, então, ir salvando tudo que vai fazendo com eles dentro da plataforma, isso facilita muito a nossa vida. Mas quando não tem, a gente pode até criar pastas compartilhadas também, e aí pensar como que a gente vai fazer isso de maneira que a gente tenha uma mediação, uma gestão desse conteúdo, né? No caso de quem utiliza, por exemplo, Britannica School, a gente já tem essa possibilidade, né? Restrição do uso de celulares nas escolas. E trouxe esse tema para o debate, tá? A gente vai ter mais momentos para discutir esse tema, tá? Porque esse tema é o tema do momento. E aí, então, a gente tem a Lei 15.100 de 2025, e com pesquisa no site do MEC, eles falam isso, né, que as redes e instituições de ensino públicas e privadas, elas devem definir estratégias de implementação da lei até o início do ano letivo, né, e o objetivo é mitigar os impactos, assim eles entendem, né,
do uso excessivo de celulares. E aí, o que que eu gostaria de trazer? É interessante, eu acho que para a gente, como professores, levar para esse debate também, que está se pensando muito nisso, mas assim, e o que os alunos no tempo livre deles, né? Como que eles ficam expostos também a ao uso, de repente, excessivo dos celulares por diversas outras razões, né. Material de apoio, né, então o MEC, ele traz esse material de apoio, tá, ele oferece um material de sugestões, de apoio, falando sobre o uso responsável de tecnologia. Eles sinalizam lá dentro da lei e tudo, e dentro do portal do MEC, né, que a ideia seria não proibir o uso de celulares, mas restringir o uso dentro da sala de aula, recreio, intervalo, para que os alunos possam se concentrar nas atividades diárias e interagir com outras pessoas, tá? E também a gente fala aqui sobre alguns estudos que a gente deve pensar, né? Tá, mas da onde exatamente a gente tira então essa informação? Eles trazem como dados, né, estudos que apontam do uso excessivo de telas, né? E aí, assim, e como isso às vezes aumenta a ansiedade e depressão. Então, assim, gente, esse aqui é a visão do MEC, a visão da lei, tá? Agora queria justamente ouvir vocês também um pouco, ouvir os professores, tá, porque, essa é uma, como eu falei, é uma questão polêmica, tá. Isso é o que está proposto, é o que está previsto, mas, às vezes, a nossa percepção, a nossa realidade é outra. Vale lembrar também que a gente tem realidades escolares em que até tem dificuldade de ter o equipamento, de ter o uso, né, dos recursos. Então, por isso que a gente fala, né, que as coisas elas têm que considerar as diferentes realidades mesmo, e a gente tem que olhar para pontos específicos, né, porque a gente tem realidades em que é o contrário, é o oposto, né. Na verdade, a gente tem aí uma restrição no sentido de ter o equipamento, de ter a tecnologia, de ter os recursos, né. Então, assim, esse é um tema, né, que está em discussão. Agora eu queria que vocês pudessem interagir comigo. Vocês podem abrir o microfone, vocês podem falar comigo pelo chat, tá? Para a gente poder conversar sobre esse tema. Vou dar uma olhadinha aqui no chat agora. Então vamos lá. Então, conforme vocês forem depois, me sinalizando, a Isis vai passando para mim também um pouquinho do que ficou no chat, do que o pessoal, então, eh, colocou de contribuição para gente, né. O Mateu, que está aqui também hoje junto com a gente, né, o Mateu está aqui direto da Colômbia. Então, para ele, essa questão, por exemplo, da restrição do uso de celulares é uma questão aqui do Brasil que é interessante também, de repente, para pensar. E vou agora, então, avançar com vocês para justamente a gente pensar. Espera aí que eu acho que eu perdi aqui. Deixa eu compartilhar de novo com vocês. E daqui a pouco, na verdade, a gente já vai passar para a navegação também. Vou fazer uma navegação com vocês. E aí a gente pensa, né? Mas e os professores diante dessa questão da lei? Qual a percepção que os professores têm sobre, essa questão, né? E os alunos? O que que os alunos pensam sobre isso, né? E a formação de professores, quando a gente pensa também na construção de planos de aula, de projetos, de todos esses recursos, tá? Então, assim, uma das questões, por exemplo, em relação aos alunos, tá, nas matérias que saíram aí na mídia, falando dos alunos, uma coisa que os alunos sinalizaram é que: "Ah, mas, as outras pessoas da escola vão poder utilizar?",
né? Eles vão poder utilizar eh, o celular e a gente não, a gente vai ter restrição e eles não? Como funciona isso? Então, essa é uma questão que os alunos estão colocando. Uma outra questão é: ah, mas a gente dá um outro jeito de utilizar, então os alunos também trazem para a gente essa percepção, né? Então, assim, como trabalhar, fica para mim aqui, hoje vou fazer bem aquela coisa da filosofia, né? Não vou trazer necessariamente a resposta, mas vou fomentar a pergunta. Então, como que a gente trabalha com os nossos alunos dentro dessa política, né? Como é que a gente, então, discute esse assunto com eles, né? E a formação de professores também nessa construção, né? Eu tenho também, por exemplo, o exemplo de outros professores que utilizam as ferramentas digitais em suas aulas, né? E a gente percebe isso, as vantagens, as inúmeras vantagens, né, que o uso das ferramentas, do celular, eles trazem, mas sim, a gente também sabe que, às vezes, quando a gente está ali com a turma, fazer essa mediação do uso da tecnologia, ela tem também suas implicações, não é mesmo? Mas a grande questão é, né, nós temos aqui eh, várias possibilidades, de formas de a gente trabalhar, mas o mais importante talvez fosse colocar, né, no centro dessa questão, aqueles que realmente são os maiores afetados pela pela restrição, pela lei, né, que são os alunos, né. Então, eles são o foco, né, para quem é direcionado. Então, seria interessante que a gente pudesse dar mais oportunidades para ouvir essas vozes, né. E os professores, obviamente, porque os professores, eles têm, diversas, experiências, tanto com o uso, né, dos recursos, de você ter os recursos em grande quantidade à mão para a gente utilizar, quanto o contrário, de quando a gente tem uma certa escassez dos recursos, né. Então, seria interessante também poder ter esse olhar dos professores, tá. E falando sobre construção de planos de aula e projetos, eu vou parar de compartilhar um minutinho com vocês, porque agora eu vou compartilhar uma navegação, tá? Com vocês. Vou navegar aqui nas plataformas com vocês, dando exemplos. E enquanto isso, vocês podem ir interagindo com a gente também. Então vamos lá, só um minutinho. Vou trocar aqui a tela. Então é interessante a gente, enquanto isso, vou conversando com vocês aqui. É interessante a gente pensar nessa questão, nessas questões todas, por quê, né? Porque, na verdade, que a gente tem uma série de questões, por exemplo, quando a gente está formulando um projeto, um plano de aula, né? Em muitos casos, a gente está ali eh, selecionando material, como eu falei, fazendo aquele brainstorming, né, inicial. E aí a gente fica, eh, fazendo toda aquela aquela seleção e aí pensando, né, na onde a gente vai tirar também determinados materiais, considerando que, às vezes o material que a gente está utilizando, por exemplo, se eu colocar um link de um vídeo, às vezes do YouTube, de outras plataformas, né. E aí se depois o proprietário do vídeo, ele por algum motivo, ele restringir o uso, né, desse vídeo. Então como é que eu faço, né, nesse caso para seguir, para continuar, utilizando então esse recurso, né. Então vamos lá, então agora eu vou avançar com vocês, justamente para a gente pensar
Ah, a Érica interagiu aqui com a gente, falando que o chat está desabilitado, né? Isis, a Isis que está aqui me dando suporte, a Isis pode habilitar o chat para gente, né? Obrigada, Érica. Mas olha, chegou a mensagem aqui para mim, tá? Então eu acho que ela já habilitou. Acho que isso aqui foi 5h30, né? Tá bom. Então vamos seguir. Vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu ver, vocês já estão visualizando a plataforma já. Então, quando a gente olha aqui para a plataforma, por exemplo, né, da Britânica, então aqui a gente já tem essa possibilidade de pensar aqui vários temas, né, que a gente pode utilizar. Quando a gente já entra aqui, a gente já tem sempre aqueles temas que chamam a atenção, que são os temas do momento, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, Celebrate Women's History Month. Então, esse aqui é um recurso, por exemplo, uma plataforma que a gente pode utilizar, em que a gente tem aqui os recursos seguros, curados, né? Então, aqui dentro do que eu trouxe para vocês é um exemplo, né? Um excelente exemplo, na verdade, né? Eh, Quando a gente vai navegando pela plataforma, se eu abrir aqui um, um artigo, né? A gente tem jogos, a palavra do dia. Então, aqui eu tenho a tranquilidade de trabalhar com os meus alunos, sabendo que eu estou dentro do ambiente que ele é seguro, que ele é confiável, né? Deixa eu arrastar nossa caixinha para cá, para eu poder navegar melhor com vocês pela plataforma, tá? E também, por exemplo, aqui eu tenho recursos que me levam a comparar outros sites. Então, se eu faço uma pesquisa aqui, por exemplo, né? Se eu clicar aqui num assunto, né? A plataforma, ela me leva também para outros sites, né? Em que eu posso, então, acessar outros sites que já foram também curados, já foram selecionados pelo nosso time. Então, isso é super interessante. Quando a gente pensa em trabalhar, né? Quando a gente tem uma parte aqui voltada para os educadores, e aí a gente pensa em trabalhar com esses recursos, é interessante. Quando a gente fala, por exemplo, sobre ter um ambiente em que você pode ir ali salvando, né, tudo aquilo que você vai fazendo de brainstorming, selecionando material, como é o caso aqui, olha, dos conteúdos, né? Então, o professor ele pode ir salvando aqui os lesson plans, ele pode ir salvando aqui os tutoriais, que ele já tem os tutoriais aqui para ele acessar, mas os lesson plans, os conteúdos que ele vai achando interessante, vai favoritando. Então, a gente tem essa possibilidade, né? Então, a gente já tem plataformas já pensadas, já voltadas para essa questão, tá? E deixa eu voltar com vocês. Vou selecionar aqui um tema para a gente navegar aqui. Por exemplo, quando a gente fala sobre recursos interativos, né, aqui nós temos os recursos interativos, por exemplo, né, para explorar. Quando a gente fala sobre pictures and videos, né, que foram sugestões que eu trouxe. Quando a gente fala, por exemplo, sobre fazer essa relação com outros temas, com outras áreas do conhecimento, a gente também tem ferramentas aqui já para fazer isso, né? Então, essa seria uma das possibilidades, né? Das sugestões, se eu clicar aqui nos interativos, né, então eu já consigo aqui ter uma série de elementos aqui que já me levam para fazer um trabalho mais interativo com os meus alunos, com vídeos, com slideshow, com uma série de outros recursos, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês um outro caso, uma outra plataforma da Britânica também, como exemplo, tá? Para dar de exemplo daquilo que eu falei para vocês.
Uhum. A Érica sinalizou aqui para mim, olha, vocês podem interagir também aqui, ela está interagindo aqui comigo pelo Questions and Answers, então vocês podem interagindo aqui comigo por aqui, tá? Que eu estou visualizando, então, as perguntas de vocês, tá? Maravilha, Érica. Érica sempre presente, né? Muito legal. Muito bom ter você aqui, Érica. Que bacana, tá? E sempre contribuindo com as nossas apresentações, isso é bem bacana também. Deixa eu compartilhar com vocês agora, falando assim, Dani, sobre jogos, mas você falou ali na apresentação no início sobre utilizar jogos educacionais, interativos, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, olha, vou entrar aqui. E aí a gente tem dentro da Hello Britânica, que é uma outra plataforma da Britânica, né? Uma plataforma já gamificada e com jogos sobre temas variados. Então a gente já tem aqui os jogos e também pensando nisso, ambiente seguro, ambiente confiável, né? Para a gente trabalhar com os nossos alunos, tá? Então, dentro dessa proposta, a gente já tem aqui a nossa mão, né, a possibilidade de interagir aqui dentro dos jogos. Os alunos vão trocando suas moedinhas por dicas ou por mais tempo no relógio, né? Então, quando a gente fala, né, sobre fazer essa seleção, a gente tem essa possibilidade. A gente pode fazer a nossa seleção em algumas determinadas situações, e também quando a gente tem essas ferramentas, esses recursos, né, plataformas já que já são pensadas e aí que estão completamente alinhadas a essas propostas, né, ao que as diretrizes vêm dizendo sobre o uso das tecnologias nas escolas, aí a gente está, então, já dentro de uma outra realidade. Então, a gente já realmente conseguiu se aproximar e conseguiu alcançar aqueles objetivos, né, que são propostos para nós aí em relação a essa cultura da educação digital nas escolas, tá? Então, voltando aqui, deixa eu compartilhar com vocês agora. Eu vou voltar para a minha apresentação, tá? Para o uso seguro da internet. Vamos lá, a gente vai avançar um pouquinho. Então, quando a gente fala sobre uso de recursos de plataformas, então a gente navegou um pouquinho sobre na plataforma da Britânica, né, na Britannica School, que é uma proposta, é um exemplo. A Britânica tem várias plataformas, então essa aqui é uma delas que a gente pode considerar como exemplo. A Hello Britânica, né? Então, esses são alguns exemplos. Eu lembro, por exemplo, numa escola que eu atendo, que a professora ela estava até confirmada para vir. Vou até pedir, Isis, para você dar uma olhadinha para mim, que eu acho que a professora Vânia, ela pode estar tentando entrar também na reunião, tá? Ah, a Vânia chegou. Vânia está aqui. Maravilha. Ai, Vânia, que bom. Então, nós temos a professora Vânia aqui também, que é uma professora da rede pública, né? E que tem um trabalho super interessante com os alunos dela, tá? Vânia, você pode interagir comigo pelo Questions and Answers, tá? Tem o botãozinho aqui Q&A, isso. Ah lá, a Britânica, a Vânia até sinalizou aqui, né? O site da Britânica é ótimo. Fica difícil não usá-lo para contribuir nas aulas. Exatamente. E a gente, fazendo um trabalho junto, a Vânia, eu vou dar de exemplo aqui, a Vânia criou um projeto super legal, tá? Com o recurso da Britânica. Deixa eu até pausar aqui o compartilhamento com vocês um minutinho. E aí, o que que acontece? Ela criou um projeto em que a gente ia utilizar é, a plataforma da Britannica School, porque a gente ia utilizar a poetisa Nick, né? E ela ia relacionar com outros vídeos também que ela já tinha mostrado para os alunos dela em sala.
para falar sobre a questão racial na escola, tá? Para falar sobre a questão racial na sociedade, né? Para trazer essa discussão sobre a questão da negritude. E aí, deixa eu ver aqui que tem mensagem para mim. Opa, isso. E aí, a Vânia criou esse projeto que ficou super bacana também, baseado também na experiência dela, né? É, ok. Ah, a Izzy sinalizou, gente, que ela já liberou também o chat, tá? Para vocês poderem interagir comigo, tá? Isis, se você puder liberar para mim o microfone para os participantes, tá? Porque é, eu queria ver se eu conseguia ouvir também a professora Vânia, tá? Então, se você puder habilitar para mim o microfone, tá? Senão eu vou fazendo essa mediação por aqui também, tá? Então, na verdade, o que que acontece, né? Ela faz um curso já sobre é, questões afro também, e ela trouxe essa contribuição e já pensando na realidade da escola pública, pensando na realidade, né, dos nossos alunos, dos jovens, quando ela selecionou a autora, a Nick, é até interessante a gente pensar, porque ela pensou também na questão de, primeiro que o tema dela foi sobre civil rights, né? Vou até compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa ele terminar de carregar aqui. Songs that tell our civil rights. E assim, foi um projeto, eu lembro disso, eu tenho que contextualizar para vocês poderem também captar a essência disso, dessa construção nossa aí. Mas todo o mérito da professora Vânia, porque a ideia foi toda dela, assim, mas foi num workshop que a gente estava fazendo junto, e eu fiquei muito impactada. E até depois que a gente saiu do workshop, eu fui conversar com a Vânia e falei: Nossa, professora, eu estou muito impactada, até porque. Dentre todos os exemplos que ela selecionou, das questões que ela ia trazer, né, nessa aula com os alunos, ela também falou sobre a questão, por exemplo, que a autora, ela fala sobre eh, a questão da maternidade. Então, são vários temas, né, que são caros, e dependendo de determinadas realidades, né, que a gente está cada vez mais próximo, né? E assim, pensando lá atrás, lá no início, quando eu comecei a compartilhar o PPT, né? É, pensando isso de que a gente pode, né? A gente pode e deve se aproximar das áreas de interesse dos nossos alunos, mas também da realidade deles, fazer com que a nossa participação dê realmente sentido àquilo que eles estão aprendendo. Quando a Vânia trouxe esse trabalho, né, para mim, eu achei muito bacana. Quando ela apresentou ali no workshop, ela falou, ela foi mostrando, navegando. A autora é a Nick Giovanni, né, Vânia? Eu não sei se a Isis já conseguiu liberar. Isis, can you activate the microphone for the attendees, please? If possible, right? Mas, de toda forma, é muito interessante a gente pensar assim, como que quando a gente tem esse olhar para os nossos alunos, quando a gente realmente estabelece esses vínculos com os nossos alunos, como que isso impacta a nossa prática, né? E aí eu fiquei muito impactada também, porque eu acho que essa discussão que ela vai trazer aqui, que eu vou mostrar o projeto dela também, ela me atravessa, porque eu também tenho uma experiência na rede pública. Então, quando a gente tem essa experiência, a gente se deixa, né, atravessar pelo outro, a gente acaba também compartilhando um pouco do que é nosso com o outro, né, e um pouco do outro com a gente, né?
E foi basicamente isso que a professora Vânia também fez, né? Na medida que ela criou o projeto pensando já. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu tô falando e não tô compartilhando, né? Vocês vão ficar também. Mas afinal, Dani, cadê o projeto da professora Vânia? Eu acho que agora eu já estou compartilhando com vocês, tá? Então aqui ela fala, olha, ela usou aqui, né, pensando. eh, no vídeo. Olha só que interessante, a gente acabou de sair do carnaval aqui no Brasil, né? Então ela relacionou a questão da Estação Primeira de Mangueira, né? Falando sobre os 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão. A autora Nick Giovanni, o poema na Britânica e vários materiais que tem ali na Britânica falando sobre esse tema, tá? Esse tema, o civil rights, ele é um tema, eu vou até voltar para a plataforma para mostrar para vocês. Ele é um tema que tem uma variedade de recursos, né? E pensando também na música War, do Bob Marley. Então, assim, quantas interações a gente consegue fazer quando a gente vai juntando essas peças desse quebra-cabeça, mas quando a gente também tem os recursos, né, para utilizar. E aí tem aqui a discussão que ela propôs, né, o vocabulário. Então, assim, super completo, olha, o uso do Padlet que eu falei com vocês, né? Tem também o uso do YouTube também. Então, assim, super completo e interagindo com várias ferramentas. Não é uma ferramenta específica, não é, por exemplo, só a ferramenta da Britânica. Não, são várias ferramentas interagindo entre elas que compõem também, né, o projeto da professora. Então, é bacana a gente pensar essa questão também, né, de como que a gente tem tantos recursos às vezes. Hoje em dia, eu lembro quando foi a questão da pandemia, vocês devem lembrar também, que a gente estava criando aulas assim, porque as aulas depois elas foram voltando, né? E elas ficavam remotas, elas ficavam híbridas, e a gente tinha que montar as aulas de uma hora para outra dentro de formatos que às vezes não eram assim, que a gente não tinha tanta facilidade com eles, às vezes por isso, porque a gente não costumava utilizar dessa forma dentro da nossa sala de aula. Né, tendo que usar somente os recursos digitais, né, nesse sentido que eu quero dizer, que a gente usava para complementar e de uma hora para outra, a única estratégia que a gente tinha para seguir com as aulas, para que os nossos alunos pudessem continuar, era através realmente de fazer isso com eles, de trazer todo o ambiente digital para eles, os recursos que a gente tinha à mão, né, conseguia ali. E aí, por exemplo, o que eu lembro que nos impactou muito era isso, justamente, né? A necessidade de ter, por exemplo, plataformas que nos auxiliassem, porque a gente conseguia construir aulas muito bacanas também com outros recursos. Mas era uma época que a gente tinha que pesquisar muita coisa, porque era uma outra realidade, né? Então, assim, a vida, a sociedade, ela vai passando por todas essas mudanças, e eu sempre trago isso, né? Eu sempre falo isso nos webinars. A escola é um braço da sociedade, então, tudo que impacta a nossa sociedade, né, ela vai impactar também. eh, Ela vai acabar impactando também dentro da escola, né? E nós, professores, acabamos também tendo que mediar essas questões, né? Então fica sempre nas nossas mãos para mediar essas questões. Eu vou abrir aqui de novo com vocês. Eu já estou me encaminhando para o finalzinho, tá? Eu vou me encaminhar aqui já para o final, mas antes eu queria mostrar para vocês aqui na plataforma da Britânica. Aqui, pronto. Na plataforma da Britânica, eu já queria mostrar para vocês. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui com vocês. Porque a gente falou, né, do civil rights, tudo. Eu compartilhei a imagem. Só um minutinho, vou trocar aqui. A gente falou sobre isso, né, sobre a possibilidade eh,
da gente fazer pesquisa, de ter vários artigos, né, vários recursos. Deixa eu fechar o Interactive Browser aqui. Pronto. Aí eu volto para cá. Share. E aqui na plataforma, se eu pesquisar, né, vou colocar aqui Middle. Se eu pesquisar Civil Rights, tá? Eu vou me basear totalmente aqui no uso, no recurso da professora Vânia. Então, aqui eu tenho uma série de recursos aqui para compartilhar com eles, né? Falando sobre ambiente seguro, né, confiável, curado, eu tenho aqui, olha, falando sobre lei, né? Falando sobre os movimentos, super importante a gente trazer isso para eles, né? Falando sobre importantes personalidades dentro dos movimentos, né? Na construção dos movimentos dos direitos civis, tá? Então, assim, discussões que são extremamente importantes para a gente fazer com os nossos alunos, né? Que está dentro do material que eles também já utilizam, já consomem e que a gente precisa, então, eh, achar, encontrar, perdão, esses recursos que vão nos auxiliar na hora de conduzir as nossas aulas. Então, quando eu clico aqui em Civil Rights, eu já tenho aqui, olha, falando do Nelson Mandela, em 94, eu já tenho aqui a introdução, né? Aí ele vai me dar aqui um panorama sobre a questão dos direitos civis, tá? Aqui eu tenho vários recursos, né? Eu posso citar, salvar, tenho galeria de imagens. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa questão, né? Assim, eu estou aqui dando exemplo da plataforma da Britânica, que é a plataforma que eu tenho esse domínio para a gente poder usar como exemplo. Mas tem diversas outras, né? Assim como tem diversas ferramentas, como a gente falou, sobre Padlet, né? Sobre diversas outras ferramentas também que a gente pode utilizar quando a gente está aí fazendo então a nossa pesquisa, criando as nossas aulas, planejando as nossas aulas, né, e os nossos projetos, né, e alinhando nossas aulas também às aulas e aos projetos da escola. Às vezes tem um projeto grandão da escola e a gente quer fazer algo do inglês que também entre dentro desse projeto maior, então a gente tem essa possibilidade, tá? Eu vou me encaminhando agora para o final. Passa muito rápido. Não sei se tanto assim para vocês, mas para mim, aqui eu tinha outras coisas também que vão aparecendo que a gente tem vontade de sinalizar, mas eu vou respeitar o tempo, né? Eu quero muito agradecer a todos que puderam participar, que estavam aqui presentes, tá? Quero fazer uma menção honrosa, um super agradecimento à professora Vânia, tá? E a todos vocês, professora Érica, professora Kátia, Matheus, Paula, Tuane, fazer menção honrosa a todos vocês que estão aí buscando estratégias, recursos, ferramentas, conteúdos, né? Cada vez a gente, com o professor, sendo demandado para buscar mais conhecimento para agregar nas nossas aulas, para dar conta das demandas da sociedade. A gente sabe que a gente carrega, né, uma responsabilidade tão grande, né, nas mãos. Então, eu queria falar com vocês nesse finalzinho mesmo de professora para professora, que eu tenho uma enorme admiração por todos vocês da rede pública, da rede privada. A gente sabe que ser professor, ele é desafiador em diversas instâncias, né? A gente passa por uma série eh, às vezes, de possibilidades, mas também de desafios dentro do espaço escolar. A gente sabe que quem é professor, geralmente, que fica na profissão é por amor, né? Eu fico até emocionada em falar, que eu acho que a educação, ela transforma realmente.
Vânia, eu que agradeço a possibilidade de você estar aqui. Eu acho tão interessante, tão impactante, né, como a gente cria várias conexões, várias redes junto com vocês, de tantos professores, né? A gente tinha o Mateu, por exemplo, da Colômbia. Então, assim, Tuane, eu que agradeço. E eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. E quero deixar aqui, só por último, também meu contato, né? Se vocês quiserem entrar em contato do time pedagógico, vocês conseguem falar com a gente aqui da Britânica. Esse é um tema que eu acho bem interessante, que me chama muita atenção, já que eu trabalho muito, né, com a questão de internet, de tecnologia, tá? E foi um momento assim, engraçado, né? Quando a gente às vezes entra nessas propostas para a gente apresentar, a gente falar e tudo, mas como que a gente recebe também de volta uma energia super positiva, sabe? Mesmo a gente interagindo aqui no chat e tudo, só de receber o carinho de todos vocês aqui, olha, o Matheus, obrigado. A Érica, parabéns, Dani. Muito interessante com exemplos práticos. Então, assim, uma coisa que eu falo, né? Tem várias profissões no mundo, né? Mas tem algumas felicidades que parece que só o professor ele vivencia, né? Algumas felicidades guerreiras aí que parece realmente que só o professor e como que a gente precisa andar de mãozinha dada muitas vezes, né? Por exemplo, como que a gente sente essa necessidade de estar junto, de estar interagindo, de encontrar com as pessoas conhecidas, né? Para nos fortalecer nesse caminho que às vezes ele é isso, ele é tão desafiador, ele puxa tanto da gente, né? Então, só para eu não perder aquilo que eu falei, que eu combinei com vocês, olha, meu agradecimento do fundo do coração, tá? Toda a minha admiração por vocês. Sou filha de professora, fui criada desde pequena dentro da escola, então minha admiração é grande mesmo. E estamos por aí. O que vocês precisarem, só chamar, só interagir, tá? Um beijo enorme em todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.